Ele simplificou o que não é simples. Quem não conhece o poeta, escritor, jornalista, homem do sítio, da simplicidade, um comunicador de vocação, guerreiro, corajoso. Em 1968 virou manchete. Jornalista brasileiro José Hamilton Ribeiro, da revista Realidade de São Paulo, perdeu parte inferior da perna esquerda na explosão de uma mina Vietcong. Nesta manchete, o primeiro depoimento, ainda em recuperação no hospital, ele disse o seguinte: este meu pé esquerdo sempre me deu problemas. Quando criança tive nele uma tuberculose óssea, não me fará muita falta. Pensando bem, tive sorte. No mesmo local em que fui e pisei na mina, pouco antes, 2 soldados morreram e um terceiro perdeu ambas as pernas e um braço. A partir do Brasil, nenhuma companhia brasileira naquela época quis fazer seu seguro de vida. Ia para a guerra, imagina. O seguro foi finalmente feito em Londres. Um guerreiro, uma história. José Hamilton Ribeiro já venceu 5 vezes o Prêmio ESSO de jornalismo e ganhou, entre outros, ganhou prêmios internacionais. Já trabalhou na revista Realidade, 4 Rodas, no jornal Folha de São Paulo, nos programas Globo Repórter, Fantástico e Globo Rural. Conheci José Hamilton Ribeiro, já conhecia há muito tempo, mas conheci pessoalmente na redação. Em São Paulo, na redação do Globo Rural, eu estava lá fazendo uma reportagem sobre a Algesc, finalizando essa matéria que eu fiz em Santa Catarina, sobre a Algesc, que é uma doença assintomática no suíno. Foi no ano de 2000, já se passaram 20 anos. Morei um tempo em Uberaba, fizemos uma boa amizade, beber água do mestre da tranquilidade, que influencia gerações. Nós estávamos combinando fazer ao vivo, mas esta semana mesmo resolvemos fazer gravado. Está num sítio no alto dos seus 85 anos de idade. Ele deitou na rede com o celular, batemos um papo demorado. Ele passou a maior parte do tempo com os olhos fechados, em reflexão, muito abalado com este cenário de Covid-19. Categoricamente diz que a conta deveria ir para a China. Com estas mudanças, e fez alguns desabafos sobre política e o velho mundo novo. Vale escutar a sabedoria e a humildade de um homem como José Hamilton Ribeiro. Agora sim, Zé! Zé! Beleza. Como é que tá, Zé Hamilton? Que saudade! Oi, Marcelo, agora estou te vendo. Que beleza! Que beleza, que beleza. E essa barba? A barba é de quarentena? A barba de quarentena. Eu espero tirá-la quando puder pôr a cara na rua aí, né? Tá certo. Quanto tempo você tá? Onde é que você tá, Zé? Então, eu estou numa fazendinha que eu tenho em Uberaba. Eu conheço, a gente já visitou aí. Lembra a gente comeu um nhoque? Mesmo, claro. A gente comeu um nhoque aí, coisa boa. Claro, beleza. Muito bom, que satisfação vê-lo. Sabe que lembra da nossa viagem de Florianópolis até Campos Novos, até Chapecó? Claro, que beleza, hein? Saudade de Catarina. Oh. Está mocosado no sítio, Zé, nessa quarentena? Estou mocosado aqui, rapaz. Estou mocosado aqui. E a última reportagem que eu fiz no Globo Rural, no interior de São Paulo. E aí, quando ele me viu, ele falou assim: mas, Zé Hamilton, você é diferente do que a gente vê na televisão. A gente vê na televisão parece um velhinho. E assim, de frente a frente, a gente vê que você não passa de um ancião. Eu falei: é? Então não tem mais reportagem aqui, não. Recolhe as máquinas e vamos embora. Ele ficou muito impressionado. Não, mas o que é isso? O que eu falei? O que eu falei aí que aborreceu? Eu falei: mas você me chamou de ancião? Ele falou: escutei essa palavra, pensei que fosse uma palavra assim, de um homem bem postado. Tentou sair, né? Mas ele não conseguiu refrear a vontade de definir. Mas é amigo,
Parece um ancião. Ô, Zé. Mas estou aqui mocosado, Marcelo. Mocosado, mas numa rede, e lendo, sabe? Estou lendo O Lobo do Mar, do Jack London, que é uma coisa louca esse livro, uma coisa louca. Que O o senhor Lobo tá... do Mar. Muito bom. O Lobo do Mar. Eu já tinha lido outras coisas desse autor, né? Uhum. Jack London, mas eu acho que esse Lobo do Mar deve ser a sua obra principal. Ainda que ele tenha escrito Canino Branco, sabe? Que é a história de um cachorro que tinha se enturmado, né, numa família de lobos, numa alcateia, né? Estava se transformando em lobo. Aos poucos, né? Sem ele perceber, ele estava virando um lobo, né? Que era um cachorro doméstico. Certo, olha Mas, só. enfim, aqui com essa pandemia, a melhor coisa, né, é ficar na rede lendo um bom livro, né? Então, eu trouxe aqui uma coleção e estou consumindo aos poucos. Eu tive o prazer de conhecer, visitar o sítio aí, comer aquele nhoque gostoso, Zé. Foi muito bom aí. Eu morei um tempo em Uberaba, né? Foi um prazer Sim, mesmo. sim. Vim beber aí da água do mestre, né? E, Tem que voltar aqui. Agora tem macarrão, goiabada. Goiabada. Que coisa boa. Zé, que lição você tira dessa quarentena, dessa confusão toda esse ano com o vírus, com a Covid-19? O que passa com toda a tua experiência? Você que é uma pessoa que tem uma vivência muito extraordinária, o que te representa isso tudo? Olha, uma coisa que eu penso é o seguinte: os chineses foram fuçar onde não devia, foram mexer onde não devia, lá no ninho dos vírus, né? E libertaram esse vírus da Covid, que empesteou o mundo inteiro. Então, eu acho que o mundo todo, através da ONU e de outras instituições, deviam fazer um levantamento de quanto custa essa pandemia e mandar a conta para a China, sabe? Se eles não têm competência de dominar os seus vírus lá, então que eles paguem a conta dessa pandemia que causou uma desgraça geral no mundo, né? Então, um amigo meu, poeta, ele diz assim: tão bom, e a gente criticava, e a gente reclamava. E hoje a gente vê o que a gente perdeu, que não temos mais o mundo. É um amigo assim, do sítio, um amigo simples, né? Mas fez essa reflexão que eu acho que define a amargura, né? Que baixou pelo mundo com essa pandemia, todo mundo com medo, trancado em casa, né? E saindo mascarado, como se fosse bandido. Nossa, é uma tristeza muito grande. Você imaginava a ver isso no mundo, parar o mundo como parou realmente? O senhor imaginava passar por isso, Zé? Então, eu não peguei a gripe espanhola, infelizmente, né? Eu gostaria de ter pegado, porque aí eu seria um homem de 100 e poucos anos, imagine. Mas a pandemia da gripe espanhola, né, que matou tanta gente no mundo, mas eu não sei, o mundo naquela época era menos conspícuo, né? Não tinha essa história de internet, essa coisa que o mundo ficou pequeno diante da internet, né? Você acessa
coisas incríveis, assim, um aparelhinho que custa 10 reais, né? Então, eu acho que o mundo ficou meio vulgar agora, meio vulgar, né? O mundo era uma coisa meio de poética, né? De sonho, meio assim, onírica. E agora é uma realidade dura, você vê um mundo, né? Um mundo desqualificado diante de uma doença horrível, né? Uma doença difícil e perigosa e traiçoeira. Enfim, o mundo era tão bom e a gente reclamava, né? Zé, as mudanças foram muito grandes, né? De uma hora para outra, né? Hoje a gente tenta olhar o que acontece nas mídias sociais, a gente vê tanto embate, parece que não tem mais o diálogo, parece que cada um está numa bolha defendendo o que ele acredita e não quer ouvir o outro, não tem. Parece que está faltando um diálogo, que a gente lida aqui com conexão com o rural com o urbano. Como é que a gente faz para fazer essa conexão? Porque a gente é uma sociedade só, né? O termo agrosociedade está se falando muito. Como é que você vê esses embates dos últimos 3 anos para cá, esse embate todo? Bem, o Brasil está passando por um tempo de provação, né? Como se o Brasil tivesse pecados graves a purgar, né? Então, o campo, né? A natureza do campo é uma natureza boa. Ele tem o destino de produzir alimento para a humanidade, né? Para o ser humano, né? Esse é o destino do campo, é um destino nobre de você alimentar o povo, produzir coisas de que o povo necessita, né? O povo do Brasil e do mundo, né? Necessita e usa e consome aí quase sempre com muito prazer, né? Porque a gente em todo momento, sabe, a gente dizia assim, como o Congresso é ruim, como ele é corrupto. Mas o Ulisses Guimarães, que era um sábio da política e que sabia ler nos olhos dos homens, né? Ele dizia assim, quem diz que esse Congresso é ruim é porque não sabe como é o outro que vem aí, que pode ser muito pior, sabe? Ele queria dizer o seguinte, olha, o Congresso tem defeitos, como a sociedade tem defeitos, né? A sociedade, como comunidade de pessoas, né? Tem coisas muito boas, muito positivas, mas tem também defeitos. Ninguém pode negar, né, que tem defeitos. Mas com isso de você reconhecer os erros, os defeitos, não quer dizer que você não valoriza o que o povo faz de bom, o que o Congresso faz de bom e o que os partidos fazem de bem e de bom, porque não há país no mundo em que haja dignidade das pessoas, as pessoas vivem com dignidade, que não tenha partidos políticos. Os países que acabam com os partidos políticos em nome de uma falsa moralidade são os países que curtem, que purgam diante de ditaduras medíocres, né? Ditaduras às vezes, comunista de pijama, às vezes, sabe, gente que quer aplicar uma teoria que não entendeu direito. Enfim, dizia o Ulisses, né, que eu gosto de lembrar bem, ele dizia assim, olha, no Congresso não tem freira,
Aliás, até pode ter uma freira que se candidata, mas no tempo dele não tem, né? No Congresso não tem freira. Mas ele não é diferente da sociedade, ele é um reflexo, ele é um retrato, sabe, ampliado da sociedade. Então, o Congresso tem gente boa, tem gente regular, tem gente ruim, mas ele, como entidade, como instituição, é um reconhecimento de que o país vive em liberdade. E sem Congresso, sem partido político, o que resta é ditadura. E a ditadura não tem escolha. Você pega uma é ruim, pega a outra é pior. O papo começou a ficou bem pesado o papo. Vamos dar uma amenizada agora. Gostei muito, acho que é o momento, muito embate. O que a gente pode fazer? Qual é a receita? Conta um pouquinho como é que é o jeito Zé Hamilton de viver. Olha, eu sou um pequeno aprendiz da vida, né? E eu acho que a comunidade, o ser humano, a comunidade humana, né, produziu pessoas com cabeças bem marcantes que a gente deve, né, estudá-las, conhecê-las e tentar assim se alimentar desses conhecimentos de formas assim de relacionamento humano e de tolerância, né? Basicamente de tolerância. A comunidade tem que ser uma comunidade tolerante para com o sujeito que pensa diferente, né? Que um outro que pensa diferente, que tem uma ideia diferente. Então, tem que ter respeito com essas pessoas, porque uma sociedade de anjos a gente não vai ter nunca. Anjos, se existir, está num outro plano, que é muito difícil que exista também esse outro plano. Mas se existir anjo, está em outro nível. Nós somos humanos e humano tem defeitos, tem iniquidades e essas iniquidades são insuperáveis. Ela é própria do ser humano, sabe? Ela vai ser... Então, o que se espera é que a comunidade produza, né, um caldo que seja mais favorável do que desfavorável do ponto de vista assim, de grandeza humana, de dignidade humana. Eu acho que a gente tem que buscar isso, conviver com essa possibilidade de uma comunidade, de uma sociedade, né, de um mundo em que os bons sejam maioria, né, e que todos procurem o caminho, assim, sei lá, da tolerância, basicamente, né, da tolerância, da convivência. Porque conviver em sociedade é difícil, porque você dá de encontro com outro ser humano e você vai querer que esse ser humano seja perfeito, sendo que você não é perfeito e sendo que não há assim homem perfeito, né? Homem que não tenha nenhuma espécie de falha, da espécie como diz, assim, de fraqueza, né? De fraqueza. E que
às vezes, dificulta esse convívio que é a história de viver em sociedade, né, em comunidade, aceitando o outro, que geralmente é o demônio. O demônio é o outro. Então, você tem que aceitar o outro com os defeitos que ele tem, assim como você pede a Deus para que o outro aceite você com os defeitos que você tem, né? E o trem? Então, aí, alô? E o trem passando aí, Zé? Tem trem passando, aqui passa a linha do trem, e de tanto em tanto a gente ouve o apito dele. Mas se a gente tivesse voltado para lá, em vez de estar voltado para cá, a gente veria a linha do trem, veria o trem. Mas, ô Marcelo, olha, uma vez eu fui chamado para dar uma palestra para estudantes, e pensei que fosse estudante de jornalismo, mas era uma universidade de São Paulo, uma universidade particular, né? E não era uma palestra para estudantes, juntou a universidade toda, encheu a sala, 700 pessoas para ouvir uma palestra minha, né? E eu fiquei muito, assim, preocupado, porque eu já fiz palestra para jornalista, para estudante de jornalismo, e eu me sinto bem, porque é a vida que eu vivo, é a linguagem que eu tenho, então é gente que igual a mim, né? Então a gente conversa com facilidade, mas quando me põe diante de uma plateia que não tenha essa afinidade profissional comigo, eu sinto dificuldade, né? Porque eu tenho uma sensação verdadeira, que, na verdade, eu não vou saber as angústias dessas pessoas, né? O que elas esperariam de uma palestra minha. Enquanto que se fosse uma sala de jornalistas, né? Uma assembleia de jornalistas, de colegas, de estudantes de jornalismo, até de outras áreas. Mas aí, sabe, eu tenho alguma coisa a dizer, se for uma conversa com jornalistas ou pessoas interessadas nisso. Mas é evidente que eu não sou um homem para fazer uma palestra para uma plateia diversa, uma plateia mais exigente, assim, vamos dizer, culturalmente, né? Enfim. Eu discordo desse teu ponto de vista, Zé, porque eu acompanhei algumas palestras suas e tal, mas justamente nessa questão de você conectar o campo com a cidade, a linguagem que você sempre usou é uma linguagem nostálgica, todo mundo se sente parte e enxerga Zé Hamilton como exatamente as manhãs de domingo, sempre era para ouvir a voz do Zé Hamilton contando de uma forma poética. E isso tudo, culturalmente, ela não envolve o jornalismo. É um universo muito maior dentro de uma comunidade, dentro da história que você tem e dentro do que você fez, desse trabalho que você faz brilhantemente. Então, esse ponto, é óbvio que uma plateia como esta, por mais exigente, você atende essa expectativa. Bom, posso ter a ilusão que sim, né? E, evidentemente, eu me esforço, mas eu tenho também a impressão que eles ganhariam muito, a plateia ganharia muito se o palestrante fosse melhor que eu, né? Esse é o mas Zé. Mas olha, Marcelo, esse é o meu amigo eu Zé. Eu estou com compromisso em Brasília. Estou com um compromisso em Brasília em setembro, não lembro o dia, mas um dia de setembro aí. Aí eu vou te avisar para a gente almoçar em Brasília. Né? Ah, com certeza, será um prazer.
Sempre é. Eu não vejo a hora de voltar no sítio para a gente caminhar aí. Plantou mais alguma coisa aí no sítio, Zé? O que mudou aí da última vez? Como é que tá? Agora está a reforma de pasto, sabe? Até um momento que a paisagem não é muito agradável, porque a terra está revolvida para fazer reforma de pasto, mas em outra época, aliás, porque agora está muito seco também, né? A seca não é favorável para a gente, para ter uma visão assim mais assim, romântica do campo, né? Mas já está chovendo e a resposta da natureza é sempre muito grande, né? Uma chuvinha que dá, se você já vê as plantas agradecendo, né? E vivendo e tal. Enfim, a vida, assim, morando no campo, né? Ela te permite, ou de certa forma até te obriga a olhar mais para a natureza, né? Ver que lua que é, como é que as plantas estão se comportando nesse momento, se tem algo, se tem, qual é a relação que tem com a lua, né? Que muita gente acha que tem, outros acham que é difícil de provar, mas afinal a noite assim com lua é melhor do que sem lua, né? Fica muito escuro. Com certeza. Zé, para nós encerrar esse bate-papo bom, te lanço um desafio. Tu lembra de 3 personagens que marcaram a tua vida ao longo dessas reportagens, que até hoje você lembra com carinho? Olha, um personagem que eu lembro muito é o Zé Bilico, né? O Zé Bilico. Era um mineirinho de Itapecerica, uma cidade de Minas, né? Itapecerica. E ele tinha sua fazenda, era uma fazenda pequena, mas ele tinha, assim, uma porta, como o mineiro diz, a porta, né? Ele tinha uma porta muito rica. Quer dizer, ele tinha o quintal e a área em volta da casa, né? Que o mineiro chama de porta, toda a área em volta da casa é porta, né? Então ele tinha uma porta muito rica. E, basicamente, era rica de aves, né? Então, a certa hora da manhã e depois à tarde, ele dava milho, então, no quintal jogava milho, pi, e jogava milho e juntava, rapaz. Vinha voando de todos os lados, vinha galinha, vinha peru, vinha perua, vinha pato, sabe? Vinha Angola, sabe? Ficava aquela coisa tão bonita, sabe? Dele jogando o milho, assim, a fartura do milho e aquela galinhada, aquele quintal tão rico, né? E esse Zé Bilico, ele tinha uma curiosidade também que foi uma das reportagens que eu mais tenho memória no Globo Rural, as pessoas lembram, né? Uma vez foi feita uma pesquisa. E a história dele, do galo capão, né? Ele capava os galos. Ele capava os galos para os galos chocarem os ovos no lugar da galinha para liberar a galinha para botar ovo de novo, né? E com a vantagem de que o galo capão ele vela os seus pintinhos, mas também aceita outros de outras ninhadas, né? Aceita, ele vai aceitando. A galinha não aceita, a galinha ela choca, às vezes sai com 2 pintinhos, ela só cuida daqueles 2. Se você puser outros, ela vai em cima de bicada, ela só cuida dos seus. É uma coisa assim, mais egoísta do que o humano, parece, né? E ela cuida dos seus 2 pintinhos, os outros que você puder, ela ataca de bicada e se bobear, ela mata o pintinho, sabe? Não aceita só os seus, né?
Então, é uma atitude muito egoísta da galinha. Então, as pessoas, quando agem assim, né, e todos agem assim, né, porque o homem vive para valorizar o seu filho e para eliminar o outro, o filho dos outros, né? Ele só cuida do seu, né? Mas, enfim, assim é a humanidade, assim é a vida, e vamos lá, com alegria quando possível, e quando não é possível, aí tem que criar a condição para ficar alegre. Sabe o que eu lembrei, Zé? Do Pratinha, o Pratinha aí de Minas, que você até me cedeu umas imagens dele dando tiro. Lembra do Pratinha? Lembro, claro, o Pratinha é uma figura marcante aqui. Era um homem interessante, porque ele era um homem pequeno, ele não era anão. Ele era um homem pequeno, ele não devia estar, ele não tinha 1,5 metro de altura. Não tinha menos, acho que 1 metro e pouquinho, né? Mas era um homem perfeito, ela tinha todos os membros proporcionais ao seu corpo, né? E tinha uma cabeça boa, era uma figura mesmo interessante. Um homem com ideias próprias, assim, sabe? E que cuidava da sua fazendinha ele mesmo, sabe? E ele, pequenininho como ele era, e ele tinha um revolvinho pequenininho também, ajustado ao seu tamanho. E ele escondia o revolvinho no sapatão. Ele usava um sapatão de aba um pouco alta e acomodava o revolvinho ali. Então você via aquele homem pequenininho, assim, aparentemente sem defesa, um homem que você podia empurrar e derrubar com um gesto de braço, mas, na verdade, é um homem que sabia se defender. Nunca precisou, ele nunca deu tiro em ninguém, mas ele tinha o revolvinho dele dentro da botina. Olha que coisa interessante. Então, se você visse, qualquer pessoa que visse o Pratinha, não imaginava que ele estava armado com bala no revólver, escondido na botina, um revólver pequenininho, mas ajustado ao tamanho dele, né? Mas nunca usou esse revólver. Ele era um homem de paz, né? Um homem de paz. Você chegava lá a qualquer hora, ele recebia as pessoas, conversava, tratava bem, né? Era folclórico, personagem folclórico. Eu lembro que ele dava tiro nos pratos, né? Ele fazia aquele auê. Ah, sim. Ele fazia tiro ao alvo em prato, né? Mas nada de ofender uma pessoa, de dar um tiro numa pessoa. Não, jamais. Dá paz. Dá paz. Zé, te agradeço. Gostaria de dar alguma mensagem final. Como é que é essa vida aí no sítio? Para a gente encerrar a nossa entrevista. Te agradeço muito a oportunidade de a gente conversar. Eu estava com saudade do amigo Zé Hamilton. Saudade aí do sítio, que eu vou voltar a te visitar, né? Quantos aninhos Zé Hamilton está fazendo? Ou é segredo de Estado? Não, hoje eu vou fazer 85. Tá certo. 85. Olha só. Mas, enfim, com essa pandemia, que mudou a gente, mudou o mundo, né? E a gente ficou preso em casa por causa disso. E um amigo meu lá da minha cidade no interior de São Paulo, Santa Rosa, né? Ele diz assim, ó, o mundo era tão bom e a gente reclamava. E hoje não tem mais esse mundo. O mundo era tão bom e a gente reclamava. Às vezes a gente não dava o valor para o mundo como ele era, né? Era tão bom do jeito que ele era, sem máscara, sem doença perigosa, sem contaminação, né? Sem perigo de contaminação. O mundo era assim e a gente ainda reclamava. Mas vamos aprender a conviver com essa peste da China
tem que conviver com ela e arranjar um jeito de... Com a vacina, que está à beira de chegar, né? Com a vacina para a gente se livrar dessa doença tão perigosa. Pois é, Zé, voltar a se abraçar, né, Zé Hamilton? Com mais tranquilidade. Não pode mais abraçar, né? Não pode dar a mão. Você vê que coisa triste. Mas ainda conseguimos fazer poesia, né? Eu acho que é aí que a gente tem que esperar que as mudanças aconteçam, mas o mundo acho que não vai ser mais o mesmo. Acho que a gente tem que aprender, tem que ter um aprendizado em relação a cuidados com a higiene, com tudo mais. Algumas coisas acho que vieram para ficar, né, Zé? Eu acho que sim, A gente tem que se ajustar, né? Ajustar e assimilar essas coisas para fazer a vida ser normal de novo, né? Tá certo. Zé Hamilton, uma satisfação falar com você. Muita saúde, muita alegria, muita paz no coração, tá? E é mocosado no sítio é onde você gosta. Beleza. Você gosta. Um forte abraço. Um forte abraço, um aperto grande, mesmo à distância. Beleza. Muito obrigado. Apareça. Com certeza. Apareça. Vou querer o nhoque de novo. O nhoque aquele é bom. Tá bom, de mandioca. Muito bom. Nhoque de mandioca. Beleza. Um abraço, Zé. Até a próxima. Um abraço. Até a próxima. Cada coisa é o seguinte, então uma grande reportagem tem que ter um bom começo, BC. Se ela não tiver um bom começo, o leitor desiste de ler. Começa a ler, não acha bom, desiste, aí não adianta nada o resto. E tem também que ter um bom final, porque a reportagem não pode morrer, não pode cair morta, ela tem que terminar deixando a sensação de quero mais. E o que você põe no meio? Aí é a parte de baixo, é T vezes telinha. T é trabalho e telinha é talento. Quanto de trabalho e talento que você tem que pôr em cada reportagem? A potência N, quer dizer, a potência necessária. O que for preciso de trabalho e de talento você tem que pôr para fazer uma boa reportagem.